forte para esse primeiro domingo, porque eu falei, Senhor, eu tinha alguns planos para esse 2026, o Senhor já vem mudando alguns desses planos, e eu entendo que o Senhor é o Senhor de tudo, né? E eu quero corresponder àquilo que o Senhor vai fazer neste tempo. E entendendo este ano da restauração, eu quero ler Jeremias capítulo 18 com você. Aleluia. Vamos ouvir no começo do louvor, né? A pastora me trouxe um remedinho aqui, caso fique a sua curiosidade, foi um ibuprofeno, né? E o pastor está tomando o que na mensagem? Meu Deus do céu. Segura. É que eu estava falando, irmão, enquanto eu falo, minha cabeça dói. Agora com o remedinho dá para dar uns gritos. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18. Aleluia. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para que nós entendamos o porquê da restauração. Quando nós falamos de oleiro, eu sei que hoje falar de oleiro é algo mais artesanal e nós não temos assim tantos artesãos no nosso tempo, porque nós vivemos a época e a era da industrialização, da robotização das coisas, para diminuir custo, aumentar qualidade, precisão, volume e tudo mais. Mas o oleiro artesão é aquele que coloca aquela argila, aquele barro sobre a roda, né? E ele aperta no pé como um tear, aquilo vai girando, né? Os artesãos mais modernos, aquilo é ligado na energia e até digital. E ele vai formando o vaso conforme as suas mãos se movimentam sobre o vaso. E a Bíblia, ela nos compara como vasos de barro. Primeiro que diz que somos como vasos de barro e dentro de nós Deus depositou o maior tesouro da terra, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Não se coloca tesouro dentro de vasos de barro, se coloca em cofres, mas o Senhor, mesmo olhando para nossas vidas, que são frágeis, fracas e vulneráveis como vasos de barro, ainda assim por sua infinita misericórdia depositou dentro de nós o tesouro da terra. E a Bíblia fala e nos mostra, e é o que nós sabemos que acontece, que a nossa vida como vasos de barro, e nós já até ilustramos aqui algum dia desses, que você pega o vaso e se você estiver em mãos como as minhas mãos, por exemplo, que às vezes não são assim tão habilidosas para carregar coisas que se quebram, eu posso tropeçar, eu posso derrubar e elas se quebram, elas racham, elas trincam. E a nossa vida também tem essa fragilidade. E desde o início da nossa primeira infância, lá no ventre da nossa mãe, por palavras e até por atitudes, nós já começamos a ser moldados. Só que infelizmente nós não somos moldados plenamente pela mão de Deus. Deus projetou, mas nós começamos a ser moldados por tantas e tantas experiências boas, ruins, por tantas e tantas palavras de bênção e muitas milhares de palavras de maldição, por experiências. Deus nos molda, Ele gostaria de nos moldar, mas o mundo nos moldou de maneira diferente. E depois de um tempo, nós já passamos pelo calor da vida e agora já somos vasos formados e enrijecidos.
E é por isso que muitas das vezes é difícil você transmitir um conhecimento novo para uma pessoa que já é velha na sua alma e na sua mente, porque ela já está tão moldada aos seus próprios conceitos que ela não consegue aprender nada de novo. Nada de novo. Mas eu vi um ditado, se eu não me engano é um ditado chinês muito interessante, que diz que um garoto tinha um balde e ele gostaria muito de encher aquele balde de água. E ele derramava e derramava água naquele balde, mas aquele balde tinha um furo no fundo. E quanto mais ele derramava, mais o balde vazava água. Então era impossível fazer daquele balde um balde cheio, porque nele havia um furo. E esse ditado, ele tem muito a ver com essa palavra de restauração que Deus tem para nossas vidas, para este ano. Porque tudo que nós fazemos nesse tempo como igreja, não sei se você percebe que é o clamor das igrejas, é o clamor do nosso tempo, é Senhor, enche-nos da Tua presença, Senhor, enche-nos da Tua glória, Senhor, enche-nos da Tua unção, Senhor, enche-nos da Tua palavra. Mas se nós formos vasos quebrados e furados, não importa o quanto Deus tente nos encher, essa unção, essa palavra, ela vai fugir, ela vai escapar. E é por isso que Deus tem para mim e para você um tempo de restauração. Ele quer tratar a nossa vida, Ele quer tratar esses furos, para que Ele então venha encher, e nós não venhamos vazar, mas transbordar de quem Ele é. Mas para ser curado, para ser tratado, é necessário permitir, é necessário se sujeitar às mãos do oleiro. E não sei se você percebeu na narrativa de Deus, ou na narrativa do profeta Jeremias, do oleiro, que quando eu tenho alguma coisa na minha casa e a gente dá uma quebradinha, a pastora já é logo a senhora Miss Super Bonder, né? Ela fala, peraí, tem Super Bonder, vamos colar com Super Bonder, né? Se ela, meu irmão, se eu pudesse, colava tudo, até as crianças, né? E até esses dias, né, ela comprou um que o Super Bonder, que não era Super Bonder. Pensa no negócio ruim, irmão. Só cola os dedos, mais nada. Mas tudo bem, fecha a porta. Quebrou um negocinho, a gente já quer juntar os caquinhos ali, não importa em quantos pedaços, né? Dá uma coladinha aqui, uma coladinha ali, uma coladinha lá. E a gente fala assim, acho que tá bom. Sim ou sim? Ou só eu que faço isso? Fazia, tá repreendido, não faço mais. Mas tem umas coisinhas que dá pra colar, não dá? Mas Deus, Ele não cola cacos. Deus, Ele não faz remendos. Deus, Ele não põe fita. Deus quebra tudo e refaz novamente. Para Deus não tem remendo, para Deus não tem super bonde. Você vai olhar para a palavra e perceber que Deus, quando Ele restaura, Ele faz barro de novo, e Ele começa a moldar conforme a sua vontade. Isso é restauração. Restauração é levar ao original de como deveria ter sido feito. Não é reforma, não é remendo, é restauração. E Deus vai restaurar não conforme a forma em que nós somos feitos pelo mundo, mas Ele vai restaurar conforme a forma do propósito que Ele escreveu para mim e para você. É isso. Isso é restauração. Agora, pastor, por quê? Por que viver este tempo de restauração? Por que viver esse tempo e permitir que o Senhor venha me quebrar para me fazer de novo, irmão? Porque eu vou dizer para você, isso é uma escolha. Nós devemos escolher permitir ser quebrados para ser refeitos. Diz a Bíblia que Jesus, lá em Apocalipse, fala assim: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Ele não diz, estou na porta e estou entrando. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele é um gentleman. Ele bate,
ele pergunta, ele só entra com a sua permissão. Deus não vai curar a sua vida onde você não permite ser curado. Ele não vai tocar a sua vida onde você não permite ser tocado. Ele não vai restaurar a sua vida onde não permite ser restaurado. Não vai. Mas por que é tão importante? Nós devemos nos preparar para poder receber. Não adianta se alguém falar para você assim, ó, bota um pouquinho de água nesse copo para mim aqui que eu estou com sede, e o copo tiver sem o fundo, você vai botar água? Se você for bom na cabeça? Não. Se você for doido, talvez, né? Mas eu vou botar água nesse copo sem fundo, senão um copo é um cano, vai cair direto. Você não vai. Nós que somos falhos entendemos isso. Imagina nós, Deus, prospera a minha vida. Oh, Deus, prospera a minha vida, que eu vou financiar missões, que eu vou edificar a igreja. E Deus está falando, eu estou até querendo derramar sobre a sua vida, mas enquanto esse vaso estiver furado, não adianta. Porque há ali um desvio de caráter, há ali um desvio de pecado, que vai transgredir, ou que vai contaminar aquela pessoa, e tudo que para Deus é mais importante é o teu coração. Ah, Deus, dá mais unção para a minha vida. Ah, Deus, dá palavra para a minha vida. Se eu estiver furado, para que Deus vai derramar unção num vaso furado? Então nós estamos falando de ambiente, de lugar. Irmãos, ambiente é muito importante. Nós moldamos o ambiente em que nós vivemos. Não é o ambiente que nos molda, ou deveria nos moldar. Nos 12 dias de clamor, teve um dia que nós falamos sobre as marcas. Quando nós deixamos marcas em algum lugar, ou quando esse algum lugar deixa marcas na gente. É uma questão de ambiente, de transformarmos, de prepararmos o ambiente aonde nós vivemos. Irmãos, é muito importante. E uma das coisas que nós vamos voltar a fazer neste ano de 2026 é lar de paz, que é nas casas, 8 semanas de oração. Eu entendi de Deus, porque às vezes vem umas coisas na minha cabeça. Vem umas coisas, pensamentos, vem umas ideias, mas eu preciso passar pela aprovação de Deus, porque a obra é dele. E se eu for tentar fazer uma obra que é dele, irmão, aí eu estou morto. Eu vou só cansar e não vou realizar nada. E eu entendo que o lar de paz, ele é algo muito importante, porque nós estrategicamente estaremos em pontos da cidade, orando, clamando, pedindo pela manifestação de Deus, preparando o ambiente. Nós estaremos preparando o ambiente. Mas que ambiente, pastor? Irmãos, nós não podemos pensar somente na nossa casa. Eu não posso. Obrigado, irmão, minha água secou aqui. Eu não posso pensar só na minha casa. Quando eu oro, eu penso na minha, eu penso na tua, eu penso no vizinho, eu penso nessa cidade inteira. Eu penso. E é esse ambiente que nós podemos transformar através da pregação do Evangelho. Mas lá na tua casa, Deus, eu quero que venha o teu Espírito Santo na minha casa. Eu quero que venha o Espírito Santo no meu trabalho. Mas ali é um ambiente para a manifestação do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Esse é um tempo de restauração para preparar o ambiente. Olha só, lá em Gênesis, o que Deus fez antes de formar o homem? O que Deus fez? Ele plantou um jardim. Deus preparou um ambiente antes de colocar o homem naquele lugar. Quando Deus precisava redimir o homem dos seus pecados, derramar a sua glória, derramar a sua Shekinah lá no deserto, Deus falou o quê? Prepara um ambiente para eu manifestar a minha glória. E eles prepararam um tabernáculo, e Deus veio e manifestou a sua glória. Depois o tabernáculo foi desfeito, foi refeito um novo templo, foi refeito uma nova casa. Se fala da glória da segunda casa.
E diz que Deus encheu aquele lugar com a sua glória, mas Ele só encheu aquele lugar com a glória, porque ali havia um ambiente preparado. Ambientes são muito importantes. Nós devemos preparar um lugar para a manifestação de Deus. Qual é o lugar que nós devemos preparar? Esse lugar. Você precisa bater no seu peito e dizer: esse lugar é o que eu preciso preparar. Esse lugar. Nós devemos preparar esse lugar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu vivi um tempo de muita intensidade de oração. Eu lembro das minhas... É tão bom, irmão, ser inocente as coisas. E aí eu lia a palavra de Deus, e aqui, porque um milagre, e o Espírito Santo, eu sentia a presença de Deus, e palavra profética. E eu falei: Deus, estou no clamor de Gideão aqui. Aonde estão os milagres que meus pais contavam? Aonde estão os milagres? Jesus, eu falava assim: se está faltando gente para fazer milagre e para ser profeta, não falta mais. Estou aqui. Sou eu, esse cara sou eu. Jesus usa a minha vida, aleluia. Foi a época que eu comecei a ir nos velórios e dizer assim: Jesus, se o Senhor quiser ressuscitar aquele morto, estou facinho. Mas eu me disponibilizei. Eu comecei a dizer: Deus, vem. E tudo que Deus fazia, em vez de me encher da sua unção, era confrontar o meu caráter. Tudo que Deus fazia, em vez de me encher da sua palavra, era confrontar aquilo que eu cria, era aquilo que eu lia, era aquilo que eu sabia, porque Deus estava preparando um lugar para poder encher esse lugar da sua unção. E é por isso este tempo de restauração. Deus quer preparar este lugar. Deus quer preparar, Deus prepara lugar, e Deus nos mostra aquilo que nós devemos preparar. Porque Moisés teve que construir o templo, para que Deus viesse com a sua glória. Quando Deus veio, Deus vinha com justiça sobre a terra, para aniquilar a raça humana. Deus falou com o homem, Ele falou com Noé, Ele falou: Noé, eu quero que você prepare um ambiente, eu quero que você construa uma arca. Quando isso estiver pronto, eu vou concretizar a minha vontade. Quando a arca estava pronta, Deus fez a sua vontade. Deus tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, que Ele quer, promessas que Ele quer completar, promessas que Ele já nos fez há muito tempo, coisas que nós escrevemos no projeto de vida, Ele quer, mas para isso, nós precisamos começar a ouvir a voz de Deus, e entender o que nós precisamos fazer, qual ambiente nós precisamos preparar, que passo nós devemos dar. E agora eu quero falar sobre os passos que nós devemos dar. Esse ano, irmão, vai ser um ano diferente. As mensagens talvez sejam um pouco mais duras, mas elas são para que Deus restaure a nossa vida. Quem é que tirou o povo do Egito? Quem que tirou o povo do Egito? Foi Deus ou não foi? Incontestavelmente foi Deus. Ele fez milagre atrás de maravilha. Uma coisa impressionante. O que é que o povo fez para sair do Egito? Nada. A única coisa foi passar o sangue nos umbrais, o sangue do Cordeiro, colocar a marca da salvação na sua casa. Deus fez todo o resto. E ele foi tirado do Egito. Só que isso para nós é a mesma coisa. Nós fazemos um entendimento sobre nossas vidas, a mesma coisa. Quando nós ainda não havíamos recebido Jesus como nosso Salvador, é como se nós vivêssemos escravos, não no Egito, mas escravos do pecado, escravos da maldição, escravos da destruição. E o que nós precisamos fazer para ser salvos? Nada. Só declaramos Jesus como nosso Salvador. Só passamos o sangue de Jesus na nossa vida. E Ele nos salvou.
Agora, depois que nós somos salvos, que as pessoas são salvas e elas permanecem frequentando a igreja, e infelizmente as mensagens que têm sido pregadas em todos os maioria púlpitos, principalmente nas mídias sociais, continuam sendo mensagens de como se Deus estivesse tirando as pessoas do Egito, em que Deus faz tudo, mas não é verdade. Porque Deus tirou o povo do Egito, mas foi o povo que teve que sair da Babilônia. Deus nos tira do Egito, mas sair da Babilônia é a nossa escolha. Deus nos salva, mas largar as coisas que nos levam à destruição é nossa escolha. Deus não libertou o povo da Babilônia, foi o povo que se posicionou. Daniel, quando estava cativo, ele não foi liberto assim como o povo do Egito, mas ele preparou um ambiente até que o nome do Senhor fosse glorificado na Babilônia. Ele se posicionou. Ele preparou um ambiente. Jesus vivia isso, irmãos. E esse ano, eu já começando desde já, eu quero puxar mais forte com você sobre o tempo de oração, sobre o tempo de devocional, sobre o tempo de leitura da palavra, porque esse ano nós precisamos ser restaurados ao propósito de Cristo, porque a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. É isso. Desperta tu que dormes. Jesus vivia esse tempo, irmãos, e Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus manifesto. Jesus orava, Ele trabalhava durante o dia, Ele orava de madrugada, e Ele dormia nas tempestades. Isso é viver o favor de Deus. Isso é um vaso restaurado. Isso é viver o pleno propósito de Deus. Tem coisas que nós não compreendemos. Como é que Jesus, ele ora de madrugada e ele dorme em meio à tempestade? Irmão, eu olho para esse texto, toda vez eu penso, meu Deus, uma tempestade, o barco chacoalhando, provavelmente até molhando Jesus, e ele estava dormindo. Não dá para entender. E as pessoas não entendiam o que Jesus fazia. As pessoas não entendiam como Jesus vivia. E depois os seus discípulos, eles não entendiam. Eles não entendiam Paulo, eles não entendiam Pedro, eles não entendiam John Wesley, eles não entendiam Moody, eles não entendiam os grandes pregadores da nossa era anterior e dos dias de hoje. Não entendiam. É loucura. Para que fazer isso? Para que fazer aquilo? Quando nós estamos vivendo e preparando um ambiente para aquilo que Deus vai manifestar, realmente as pessoas não vão entender. As pessoas vão te chamar de louco, as pessoas vão te questionar, e isso é verdade. Mas se nós estamos preparando um lugar para a manifestação da glória de Deus, nós estamos preparando o melhor lugar da terra. E é para isso que nós viveremos e estamos vivendo um tempo de restauração. Ai, mas eu preciso ver mais o que Jesus vai fazer para poder confiar nele. Eu preciso mais para poder confiar. Obrigado, irmão Carlos. Sabe? Eu preciso ver Jesus para confiar nele. Eu preciso ver as suas obras para confiar nele. Mas este não é o processo. O processo é confiar nele para então ver aquilo que ele vai fazer. Este é o processo. E confiar a nossa vida nele. Confiar os nossos argumentos. Argumentos. Pensa num bicho que tem argumento. É o ser humano. Desde pequenininho, né? Desde mais novo. A minha pequenininha tem argumento. Tem 2 anos. Tem argumento, você pergunta, não, porque aquilo. Nós temos argumento para tudo. Quando a Bíblia fala que ouvir e obedecer é ouvir e acatar. Não ouvir e argumentar. Não ouvir e confabular. Não ouvir, é ouvir e obedecer.
Deus vai restaurar a vida, o coração daqueles que se sujeitarem às mãos do oleiro. Sujeitar-se às mãos do oleiro é permitir que Ele cure a nossa vida, é permitir que Deus tome a direção dos nossos dias, é preparar um ambiente para a manifestação da sua vontade. Preparar um ambiente. Por isso que eu sempre venho aqui antes do culto. Antes do culto, sempre, todo culto, eu venho aqui para preparar um ambiente. Eu digo, Senhor, aqui esse lugar é teu. Aqui não tem glória para ninguém, Jesus. Aqui a glória é tua. Se eu tentar me dar glória aqui, Jesus, vem me dar uma rasteira para todo mundo ver que é a glória do Senhor. Pode me derrubar. Aqui, glória a Deus. Nós precisamos preparar um ambiente. Nós queremos ver a manifestação de Deus na nossa casa, nós precisamos preparar um ambiente. Nós queremos ver a manifestação de Deus no nosso trabalho, nós precisamos preparar um ambiente. E como fazemos isso? Ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Lembra que nós lemos em Gênesis 26 lá, durante os 12 dias, durante a campanha do projeto de vida Avante Sem Parar, que Deus falou para Isaac: Isaac, fica. Isaac, o melhor lugar que você está vendo é o Egito. Pensa, lá tem prosperidade, lá tem negócio para você fazer, lá está tendo abundância de comida. Você está numa terra árida, numa terra seca, numa terra quebrada, mas fica aí. Isaac ficou e preparou o ambiente com obediência. E ele começou a cavar poços e encontrar água onde ninguém encontrava. Ninguém. E entulhavam, e eles vinham e entulhavam os poços, e ele cavava aqueles poços que durante anos eles cavavam, não tinha água. Isaac cavava, saía água. Por quê, irmão? Porque Isaac se posicionou num lugar de obediência. Ele preparou um lugar para Deus fazer um milagre. Se Isaac vai para o Egito e ele prospera, eles iam dizer: Isaac é um homem de bons negócios. Mas Isaac ficou numa terra seca e de lá saiu água. Então eles não disseram que ele era um homem de bons negócios, eles disseram: ele é um homem que tem o favor de Deus. Você quer ver a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida? Você quer que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida? Então nós precisamos nos sujeitar a Ele, nos sujeitar à sua vontade, nos sujeitar a este tempo de restauração, a este tempo de quebrantamento, e preparar o ambiente para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Tem coisas que nós não compreendemos, irmãos. Eu fiz alguns projetos esse ano que já tiveram que mudar. Eu vou assumir esse ano uma coordenadoria regional de 23 ou 24 igrejas aqui do Vale do Ribeira, para o trabalho do avanço missionário, treinamento de missões, fazer impacto missionário em outras cidades. Eu não sei porque eu fui chamado. Eu falei: pastor, para o superintendente, eu estou na última cidade, eu falei para a antiga secretária de missões, eu falei: eu estou lá mais longe, não faz sentido, vocês estão tudo aí, urgentinho, perto de registro. Eu falei: é você. Eu falei: então, eu entendo a voz do meu líder como uma voz de Deus. Ele orou, Deus falou, então sou eu. Eu não sei onde que eu vou arrumar tempo, recurso para fazer isso, mas vamos fazer. Vão ter que mudar alguns planos? Vamos ter que mudar. Mas os planos de Deus são melhores que os meus. São muito melhores. Fora que eu já me comprometi com outras coisas. Hoje, já me ligaram, mandaram mensagem para eu ministrar no Encontro com Deus em março. E já me falaram assim: ó, fazemos aquela troca. Você vem e ministra no Encontro com Deus e nós lhe fornecemos algumas vagas para a região de vocês, que não é da nossa região. Eu falei: fechado. Nem que eu não vá, eu vou. Já separam as vaguinhas aí. É em março, eu vou pegar as datas amanhã.
É assim, irmão. É sujeitar-se àquilo que Deus vai fazer. É dizer sim para Deus. É estar disposto e disponível. E em tudo preparar o ambiente. E eu quero encerrar falando que o principal ambiente que nós devemos preparar é o nosso coração. Se tem coisas que nós temos clamado ao Senhor para derramar sobre nossas vidas, e Ele não tem derramado, não é porque Ele não quer, é porque Ele não pode. Como assim Deus não pode, pastor? Deus pode qualquer coisa. Não, Deus não vai, Ele não pode derramar algo sobre algo furado, sobre algo quebrado. E é por isso que Deus quer tratar as nossas vidas. É por isso que Deus quer reformar. Não, Ele quer restaurar o nosso caráter. Ele quer restaurar a nossa vida financeira. Ele quer restaurar a nossa vida emocional. Ele quer restaurar a nossa vida conjugal. Ele quer restaurar na sua vida ministerial, Ele quer restaurar na sua vida espiritual. É por isso, porque Ele quer derramar sobre nossas vidas aquilo que Ele já preparou, aquilo que já está nas suas mãos. Você pode se colocar de pé para nós orarmos, por favor? Café da comunhão, hein? 1º de fevereiro. Sabe que antes de Jesus vir, junto ali com a vinda de Jesus, quando ele foi engendrado, né, no ventre de Maria pelo Espírito Santo, Deus também trouxe um outro homem para essa terra, João Batista, a voz que clama no deserto. Jesus não poderia manifestar o seu ministério para cumprir tudo aquilo que a palavra dizia que ele ia cumprir, se João não tivesse preparado o caminho para ele, se João não tivesse pregado nos desertos, se João não tivesse clamado, Jesus não poderia ter iniciado o seu ministério. E por causa de João, porque João cumpriu o seu papel, Jesus pôde exercer o seu ministério. O ministério que salvou a humanidade, que me salvou, que te salvou. Tudo que Deus quer é que você prepare um caminho para Ele. Que você prepare o ambiente. Você não vai precisar fazer milagres, fique em paz. Você vai precisar apenas clamar em alta voz como João. E mesmo que as pessoas falavam, é maluco, aquele João Batista é doido, que veste pelo de animal, que come gafanhoto com mel, é um malucão lá. Mas ele preparou o caminho do Salvador. Você não vai precisar fazer milagre, você vai precisar fazer aquilo que ele te pede. Você vai precisar clamar em alta voz. Você vai precisar preparar o ambiente, preparar o caminho, porque em momento ideal e oportuno ele vai manifestar na sua vida e ele vai fazer o milagre. Ele